É dia de Fla-Flu valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, e se você também acredita na classificação para a próxima fase, vem comigo que a gente vai falar tudo sobre esse jogão de logo mais. Meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado pela presença, muito obrigado pela sua amizade, pela sua audiência. Aqui é o canal Ligados no Flu e eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista esportivo. Você já me conhece, né? Você que está aqui todo dia acompanhando os nossos vídeos, você sabe que eu gosto de valorizar quem valoriza o nosso trabalho. Então, um grande abraço para a galera que deixou o nome da cidade de onde nos acompanha. Abraço para Marlene Rios, em Joaçuba, no Espírito Santo. O Jorge Luiz em Del Castilho. O Turquim pediu para eu mandar um abraço para ele, mas não disse a cidade de onde nos assiste. Um abraço para você, então, Turquim. Abraço pro Tadeu Santos, em Maracassumé, na Bahia. O Adenilson Silva nos assiste em Cabeceira Grande, Minas Gerais. O Eudes Galdino, em Santa Maria, no Distrito Federal. E o João Manhães acompanha o canal Ligados no Flu, direto de São Francisco do Itabapoana. Um grande abraço a todos vocês. Queria te pedir para fazer a sua inscrição, hein? Se você não é inscrito, faça a sua inscrição, ajude o nosso canal, deixe também o seu like, deixe o seu comentário e, se puder, compartilhe este vídeo com outros tricolores para que o nosso conteúdo possa chegar a mais torcedores do Fluminense. Pessoal, vamos parar de enrolação então, vamos falar de Copa do Brasil, segundo jogo das oitavas de final. Já temos aí 6 equipes classificadas para a próxima fase. Vamos dar uma repassada aqui nos resultados para quem não pôde acompanhar durante a noite. O Grêmio bateu o Cruzeiro no Mineirão por 1-0, se classificou. Grêmio copeiro, hein? Grêmio copeiro. Corinthians também 2-0 para cima do Atlético Mineiro. Muita gente achou que o Corinthians já estava eliminado. O Corinthians foi lá, venceu o Atlético e nos pênaltis o Corinthians avançou. No Beira-Rio, em Porto Alegre, o Inter reverteu a vantagem do América, venceu por 3-1. Reverteu não, empatou, né? Igualou com o América, mas nos pênaltis o Coelho avançou. O Botafogo no Newton Santos venceu por 1-0 o Atlético Paranaense, mas nos pênaltis também foi eliminado. A classificação do Atlético. Em Salvador, Bahia e Santos, 1-1. Nos pênaltis deu Bahia com o goleiro Marcos Felipe, que ainda pertence ao Fluminense, defendendo 2 cobranças de pênaltis. Foi o herói do Bahia na classificação de ontem à noite. E o Fortaleza venceu o Palmeiras por 1-0, mas o Palmeiras conseguiu a vaga. Então, Grêmio, Corinthians, América, Atlético Paranaense, Bahia e Palmeiras já estão nas quartas de final. Hoje nós teremos a definição de mais 2 classificados. Às 7h30 da noite, o São Paulo recebe o Sport, tem uma bela vantagem, né? Porque venceu o jogo da ida. E o Fla-Flu, que vai decidir a outra vaga, a última vaga. No primeiro jogo, 0-0. Hoje, se empatar, teremos pênaltis. Não tem essa de prorrogação, não tem essa de gol fora de casa, não tem nada disso. Se terminar empatado, teremos pênaltis. Quem vencer se classifica para as quartas de final e vai garantir R$4.300.000 por disputar a próxima fase da Copa do Brasil. O Fluminense, gente, né, a gente vem falando aí ao longo dos últimos dias com uma dúvida, que é a grande dúvida. Marcelo, a maior contratação da temporada. A gente não sabe ainda se vai ser relacionado, se não vai ser relacionado. Provavelmente, talvez na hora que você assista esse vídeo, talvez o Fluminense já tenha até divulgado a relação de jogadores que vão para a partida. A princípio, que a gente sabe é que o Marcelo é dúvida, não treinou com bola essa semana, mas ainda existe a expectativa de que ele possa pelo menos ser relacionado. Se o Marcelo não puder jogar, quem entra é o Guga. Porém, gente, ontem à noite surgiu a informação do Dedé, da Web Rádio Flu, de que o Fernando Diniz testou o Gabriel Pirani de lateral esquerdo. É isso mesmo que você ouviu. Você não ouviu errado. Só que aí eu vou dar a minha opinião. Eu não acho, mesmo com o Diniz tendo testado o Pirani de lateral esquerdo, eu não acho que isso signifique que o Pirani vai começar o jogo como lateral esquerdo. Na verdade, eu acho que o Diniz fez uma simulação de jogo em caso de necessidade de abrir o time, de ir com tudo, de colocar mais jogadores, né, com características ofensivas na partida.
como ele fez, por exemplo, na partida contra o Corinthians, em que ele testou, né, em que ele usou o Giovani ali como lateral esquerdo. Para mim não deu certo. E agora ele vai tentar, pelo menos fez esse treino aí, fez esse teste com o Pirani jogando de lateral esquerdo. Não acredito que ele, como eu disse, que ele vá colocar o Pirani desde o início, deve ter sido um teste, caso haja necessidade do time se expor um pouco mais para buscar aí reverter algum resultado no decorrer da partida. O Fluminense, então, deve ir a campo com o Fábio, Samuel Xavier, Nino, o Manuel, que entra na vaga do Felipe Melo, que está suspenso, e na lateral esquerda fica essa dúvida, se vai o Guga ou o Marcelo. Eu apostaria que quem vai jogar é o Guga. Não sei, pode até ser que me surpreenda, mas eu apostaria no Guga. O André no meio campo, ao lado do Martinelli, do Lima e do Ganso, e no ataque o John Arias e o Germancano. Na minha opinião, gente, essa classificação do Fluminense para as quartas de final, ela vai depender muito da postura do time dentro de campo. O que quer dizer isso? O Fluminense tem que se impor o seu toque de bola, impor o seu futebol, sair dessa marcação por pressão que o Flamengo vai voltar a fazer, assim como ele fez no primeiro jogo. Só que tem um detalhe também. O Flamengo, ele, apesar de estar a 6 jogos invicto, ele está longe de ter tranquilidade, está um mar de calmaria. Pelo contrário, o Flamengo não tem jogado bem. E mesmo quando venceu, não jogou bem. A melhor apresentação do Flamengo desde a chegada do Sampaoli foi o primeiro tempo do jogo contra o Fluminense. O segundo tempo a gente não pode nem levar em consideração, porque o Fluminense tinha um jogador a menos, desde os 5 minutos, quando o Felipe Melo foi expulso. Então não dá pra gente levar muito em conta. Agora, o primeiro tempo do Flamengo foi bom. Porém, no segundo tempo, o Flamengo não conseguiu manter o mesmo ritmo. E a gente tem visto, entre os setoristas do Flamengo, comentários de que, durante as partidas, tem ocorrido uma queda de rendimento física do Flamengo. Então, mesmo que o Flamengo, no começo do jogo, consiga impor ali, né, uma pressão sobre o Fluminense, ele não vai conseguir manter isso os 90 minutos. Então, o Fluminense tem que conseguir segurar essa pressão inicial que o Flamengo deve repetir, né, e começar a impor o seu toque de bola. Uma informação que eu acho curiosíssima, né, o Sampaoli já tinha feito isso no primeiro Fla-Flu, vai repetir nesse segundo jogo, que ele vai comandar um treino, né, pelo menos está programado um treino para amanhã desta quinta-feira, dia da partida. Para mim é novidade mesmo, mas é isso. O Fluminense, então, ele precisa dessa classificação para dar uma virada, né, na chavinha aí do ano aí, porque o time deu uma estagnada. Já são 4 jogos sem vitórias. Tudo bem, a gente tem que levar em consideração o jogo atípico do Fla-Flu, porque, né, o Felipe Melo foi expulso no começo do segundo tempo. Teve a questão da altitude, né, que o Fluminense foi com o time todo reserva. Mas o Fluminense jogou mal contra o Botafogo, jogou bem contra o Corinthians, não soube matar o jogo e acabou sofrendo a derrota. Então o Fluminense hoje, tendo oportunidades, tem que matar o jogo. Teve chance, não pode desperdiçar. Então o Fluminense, eu acredito na classificação, claro que é clássico, é Fla-Flu, não tem favorito, e os dois, né, não vivem um bom momento na temporada, mas eu acho que o Fluminense tem condições, já mostrou isso outras vezes, inclusive contra o próprio Flamengo, né? E eu queria, para os supersticiosos, lembrar uma situação aqui do ano passado, acho que pouca gente está se lembrando. O ano passado, quando o Fluminense perdeu para o Corinthians lá em Itaquera por 3-0 e foi eliminado da Copa do Brasil, no final de semana seguinte teve Fla-Flu. O Fluminense venceu por 2-1, gol do Ganso e outro do Natan, e o Fluminense deu uma virada ali. O Fluminense estava num momento de muitas críticas, o Diniz estava sofrendo uma pequena pressão ali da torcida, e aí o Fluminense dá aquela virada, né, e engrena na reta final ali do Campeonato Brasileiro. E aí, coincidentemente, este ano, tivemos um Fluminense e Corinthians em Itaquera no fim de semana, com derrota do Fluminense, e agora, na sequência, teremos um Fla-Flu, mas dessa vez só inverteu os campeonatos, né? A derrota para o Corinthians ano passado foi na Copa do Brasil, e esse ano a derrota foi pelo Brasileiro.
e agora o confronto contra o Flamengo é na Copa do Brasil e o ano passado tinha sido no Brasileiro. Só inverte a competição, mas a sequência de jogos é a mesma. Então, para os supersticiosos, o ano passado perdemos para o Corinthians no fim de semana, no meio de semana e ganhamos do Flamengo, né, no jogo seguinte. Agora, vamos ver se isso aí, essa sequência aí se repete com a classificação do Fluminense para a próxima fase. Eu acredito na classificação. Se você não acredita, é melhor nem assistir o jogo. Eu acredito, eu acho que vai dar Fluminense. Vamos torcer então para que o Fluminense possa avançar e eliminar um rival, né? Eliminar um rival direto aí na Copa do Brasil. Meus amigos, um grande abraço, boa sorte pra gente logo mais. Grande jogo, Fluminense. Desejo muita sorte, que João de Deus esteja com todos vocês, que, enfim, todas as energias positivas possam ajudar o Fluminense nessa classificação de logo mais. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo vídeo. Vitória, Fluminense!